E o que também liga para a nossa entrevista, né, de hoje. Nós temos visto nos últimos meses uma série de eventos relacionados às mudanças climáticas, como temporais e calor excessivo em épocas do ano em que essas ocorrências não seriam normais. Tudo isso pode ter causas naturais, como alterações na radiação solar e dos movimentos orbitais da Terra, ou podem ser consequências das atividades humanas. São muitas as questões, muitos levantamentos, muitas pesquisas relacionadas a isso para chegarem, né, a essas conclusões. E o painel intergovernamental de mudanças climáticas, um órgão das Nações Unidas, afirma que há 90% de certeza que o aumento das temperaturas na Terra está sendo causada por ação, né, pela ação do homem. Mas quem vai participar hoje do Notícias do Bem para falar com a gente sobre esse tema e tirar essas dúvidas, nos ajudar a entender ainda mais sobre esse assunto, é o pesquisador do Instituto de Pesquisas Espaciais, Lincoln Alves, que aceitou o convite e está com a gente hoje para nos ajudar a entender ainda mais esse tema. Olá, tudo bem, Lincoln? Boa tarde. Obrigada por participar, né, aqui com a gente, Notícias do Bem. Boa tarde, Tainá, e a todos que nos acompanham. É um prazer participar aqui com vocês nessa tarde. Muito bem. Uma das questões que a gente pode até começar é entender que as chuvas de verão, ela acontece há muitos anos, elas são recorrentes, mas o que a gente percebe é um aumento, né, do volume. E aí nós gostaríamos até de começar talvez falando disso, né? O que nós poderíamos dizer que seriam as causas desse aumento, né? Existe realmente esse aumento? É perceptível? Nas pesquisas isso já está em análise? E quais seriam essas causas, Lincoln? É uma boa observação, Tainá. E você começou a sua fala, né, destacando os resultados do painel intergovernamental de mudança climática, o IPCC, do qual eu participei, desse último relatório, né, do AR6, e ele é muito enfático no sentido de afirmar, né, que não se tem mais dúvida, não existe mais espaço para o negacionismo de que a ação antrópica, a ação do homem, tem provocado uma mudança no sistema climático, ou seja, o aumento das temperaturas e de uma maneira mais geral, no ciclo hidrológico, né, nos padrões das chuvas. E isso se vem observando desde das últimas décadas aí. Todas as regiões do planeta, de alguma maneira, já têm esse impacto, resultado da mudança climática, uma análise de compilação de mais de 14 mil artigos científicos. Então, são evidências científicas, aí não são estudos e modelagens, são observações, e que deixa isso bem claro e destaca essa sua fala, de que, de fato, existe o ciclo natural do clima, né? O verão, normalmente, na região aqui sudeste, é um verão quente e chuvoso e um inverno seco e frio. Só que diante desse cenário, esse novo cenário, desse novo normal de aquecimento global, de mudança climática, o que a gente vem observando aqui na região sudeste de uma maneira geral e outras regiões do Brasil, são mudanças expressivas nesses padrões médios. E isso a população, né, as pessoas percebem com mais frequência quando está relacionado a eventos extremos, como que a gente observou, por exemplo, no ano passado, uma seca bastante expressiva, que ocasionou aí uma crise energética, essas chuvas recentes do final do ano, que atingiu aí Minas Gerais, Bahia e agora a região de Petrópolis. Então, todos esses eventos extremos são, de fato, sinais da mudança climática. Uhum. Muito bem colocado, e são questões, são acontecimentos que mexem, né, com todo o Brasil, com todas as pessoas, né, quando elas de fato acontecem. E aí aquela pergunta que fica no ar e que muitos às vezes acabam questionando, pessoas, né, comuns como nós, que só acompanhamos, mas eu te pergunto, é possível, hoje a gente analisando o Brasil,
Você percebe, o Brasil ele está preparado para esses acontecimentos, para essas mudanças climáticas? Como que a gente pode pontuar isso, Lincoln? É uma pergunta bastante interessante e eu sempre trago essa temática da mudança do clima, né? Ela não pode ser vista exclusivamente no contexto ambiental, né? Ela Uhum. tem um caráter muito grande socioeconômico. E aí esse exemplo que eu mencionei, por exemplo, da seca que ocasionou a crise energética e, de fato, termina impactando o cidadão comum, que é no aumento da energia, né? As chuvas extremas que tiveram agora no final do ano, a gente viu, infelizmente, várias fatalidades, mas tem um impacto econômico e social muito grande. Então, a mudança do clima ela não pode ser enxergada apenas como um olhar ambiental, climatológico. Ela é multidisciplinar, envolve tanto a parte Uhum. social quanto a econômica do país. Em relação se o Brasil está preparado ou não, aí ele tem desafios bastante grandes para lidar com isso. O primeiro deles é, de fato, estar alinhado e comprometido com a redução dos gases do efeito estufa, que é um dos causadores do aumento da temperatura e da mudança climática. E no caso em particular do Brasil, essas emissões elas são derivadas basicamente da mudança e uso e cobertura do solo, ou seja, do desmatamento da Amazônia, do agronegócio, da pecuária na região centro-oeste. Então, o Brasil precisa intensificar, já existem algumas políticas que poderiam ser mais fortes, né? E a Uhum. fiscalização cada vez maior, até mesmo porque as taxas de desmatamento têm aumentado aí nos anos anteriores. Esse é um ponto. Outro ponto é, de fato, trabalhar medidas de adaptação a essa nova realidade. A mudança do clima, a gente não está falando daqui aos próximos 10, 15, 20 anos, a gente está falando de hoje, do presente. E esses sinais que a gente vem observando e a população, de alguma maneira geral, já está vivenciando, ela é reflexo da mudança do clima. Então, é preciso que os tomadores de decisão, em todas as esferas, municipal, estadual e federal, considere isso como uma prioridade, porque, como eu mencionei, um impacto, né, socioeconômico muito grande. Então, precisa aumentar os investimentos aí em infraestrutura, serviço, desigualdade social. É um problema bastante complexo e que precisa realmente se considerar como prioridade. Uhum. Eu ia até já entrar nesse ponto. Eu sei que a parte, né, de vocês, a parte de pesquisa, a questão do ambiente, e eu nem sei se eu poderia, talvez, fazer essa pergunta, né? Quais pontos ou quais medidas que talvez fossem ajudar, talvez, a amenizar tragédias como essas que nós vimos, né? Mas acho que todas essas, o senhor acabou pontuando, né? Que não é só uma questão ambiental que deve ser analisada, mas também a questão de ações do poder público, né, de medidas, ações do poder público são também essenciais para isso, né? As duas andam juntas para que Sim, com haja uma certeza. concordância. Com certeza, não pode estar em descompasso. É fundamental. A ciência evoluiu bastante ao longo da última década, provendo cada vez mais informação, cada vez mais precisa, porém, precisa desse, como eu mencionei, um investimento cada vez maior em infraestrutura e serviço. Se a gente olhar, de novo, o caso de Petrópolis, né, várias famílias em locais de risco, né? Ou seja, precisa de uma política bastante forte na questão do ordenamento urbano, uma migração dessas pessoas, tirar da área de risco. Tem, por exemplo, um número bastante interessante, várias escolas públicas em áreas de risco no Brasil inteiro. Então, a ciência provê todas essas informações, todo o arcabouço, né? Agora precisa, de fato, uma vontade política muito grande para avançar nessa temática, né? E, por outro lado, é importante mencionar num espaço como esse, do qual a gente tem várias pessoas nos ouvindo, e que a gente precisa se reconhecer também como parte do problema. A gente não pode simplesmente sempre terceirizar
né, para os tomadores de decisão, para os governantes. Nós somos parte do problema, então precisamos cobrar sim, mas precisamos também fazer a nossa parte, né? E eu acho que isso que é fundamental. E aí, quando eu digo isso, por exemplo, não jogar lixo em determinados locais que não é adequado, porque quando vem uma chuva mais intensa pode causar um alagamento. E são ações pequenas que, com o todo, pode fazer uma diferença significativa. Uhum. Porque importantíssimo, é bem colocado a participação de todos, nessa questão, porque quando vocês fazem a pesquisa, eu acho que a gente podia até colocar aqui e explicar de uma forma bem clara, porque tem os dois pontos que precisam ser analisados, né? Quando vocês fazem a pesquisa, vocês analisam aquela questão das chuvas em áreas habitadas e ações também para áreas desabitadas, porque existem nomenclaturas, nomes diferentes e ações diferentes para esses dois acontecimentos, né? Sim, o desastre ele só é considerado quando, de fato, tem, vamos dizer assim, a pessoa, né? Se a mesma chuva que ocorreu em Petrópolis tivesse ocorrido numa área que não tem população, ela não teria sido considerada um desastre, né? Porque não teria tido impacto nas pessoas. Então, essa é a diferenciação básica e diante desse contexto, né, como eu mencionei, vários são os municípios, né, desde 2011, quando a gente, infelizmente, também teve uma tragédia na região serrana do Rio, né, foi criado o Centro Nacional de Desastres Naturais, o CEMADEM. A partir disso, se criou toda uma logística de alertas, de monitoramento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, existe toda esse informe, né, essa infraestrutura que provê essas informações com um certo grau de antecedência, não simplesmente só da chuva, mas a possibilidade de alagamento, de deslizamento, e essas informações são passadas para a Defesa Civil, e a Defesa Civil toma as devidas providências. De fato, tem que melhorar bastante ainda essa comunicação com a Defesa Civil, com a população, né? Mas, como eu mencionei, é um desafio grande que precisa o engajamento, o envolvimento de todo mundo, né, da nossa sociedade, não simplesmente só os tomadores de decisão, os nossos governantes. Uhum. Agora eu gostaria até de entrar um pouco mais no trabalho da INPE, falar um pouquinho sobre o Instituto, como que é o trabalho de atuação que vocês desenvolvem, como que são as pesquisas que vocês realizam, até mesmo para informar, né? Porque a gente acessa o site, a gente tem, né, todas essas informações, mas como que é o trabalhar de vocês, o desenvolvimento hoje aqui no Brasil? É um desafio grande, né? E o INPE, para quem não conhece o INPE ele é um órgão do governo federal vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e ele tem duas áreas básicas, né? A área espacial, que olha o espaço, então imaginar a construção de satélites, e tem também a área ambiental, do qual eu faço parte, que a gente olha, vamos dizer assim, a superfície terrestre, né? Então, se une esses dois esforços, a área espacial e ambiental, por exemplo, para fazer o monitoramento dos biomas, o monitoramento, por exemplo, de queimadas, desenvolvimento de modelos que conseguem prever chuvas como essa de Petrópolis e as do final do ano. Então, são várias atividades do qual o INPE provê informação que o usuário o cidadão pode acessar a página do INPE e consultar, né? Como também fornece todo esse arcabouço científico para o desenvolvimento de políticas públicas a nível governamental. Uhum. No momento, tem alguma pesquisa, algum trabalho pontual que vocês estejam desenvolvendo aqui, que tenha alguma correlação com o que nós estamos passando nesse momento? Sim, tem um trabalho bastante interessante e vamos dizer assim, o estado da arte hoje é o que a gente está chamando Adapta Brasil, MCTI. É uma plataforma que permite
todo mundo, e principalmente os tomadores de decisão, olhar o seu município e ver o quão o seu município é vulnerável ou já existe um risco de impacto relacionado à mudança do clima para determinados setores. Então, por exemplo, segurança hídrica, segurança energética, segurança agrícola, né? Estamos trabalhando em outros setores, como, por exemplo, saúde, setor de portos, infraestrutura rodoviária, ferroviária. Então, é uma ferramenta bastante poderosa, do qual a gente faz a integração de todos os aspectos socioeconômicos com os climáticos e informa o tomador de decisão, né, dentro do contexto de vulnerabilidade, exposição e ameaça climática, qual seria aí um indicador que o tomador de decisão poderia agir para diminuir o risco do seu município. Então, eu convido a todos a acessar essa plataforma. Esse é um trabalho inovador que foi lançado no final do ano passado e a gente tem trabalhado cada vez mais na divulgação e na utilização dessa plataforma. Chama-se Adapta Brasil MCTI. E esse trabalho já está em desenvolvimento, já está acontecendo? Já tem alguma cidade? Já está online para todos os municípios do Brasil. Então, o cidadão que acessar essa página, ele pode procurar qualquer município do Brasil e procurar o seu setor de interesse, e ele vai conseguir ter todas as informações. E foi um trabalho que a gente fez de uma forma mais didática possível, porque a gente sabe que é um tema bastante complexo. Então, a gente trabalhou de uma forma que tanto o cidadão leigo quanto um especialista consegue extrair informações relevantes. Uhum. Essa proposta é você absorver a realidade local da cidade para que a pessoa compartilhe a vulnerabilidade, a situação em que ele vive ali no momento, para que ações possam ser realizadas mediante aquela realidade, aquele local? Exatamente. Você tem uma fotografia do presente, né, como está meu município hoje, e considerando, por exemplo, as projeções de mudança climática do IPCC, daqui a 2030, 2050, se meu risco de impacto, né, se essa minha vulnerabilidade vai aumentar ou pode diminuir, né? Então, a gente tem tanto esse olhar do agora, como também do futuro, que é fundamental justamente para o planejamento estratégico, né, de um município. Uhum. Lincoln, nós temos alguns exemplos de outros países, a questão da estrutura de sinais de alertas para quando há uma estimativa, né, uma previsão de um temporal, de alguma tempestade, quando vem chegando, para que as famílias, as pessoas já se tomem as devidas precauções, né? Mas há uma cultura, há um preparo para que aquilo ocorra. Você acredita que no Brasil, muito em breve, isso possa acontecer, esse tipo de preparo? Você acha que esse projeto, por exemplo, é um start para que ações mais expressivas, até desses de alertas, possam vir também, possam acontecer aqui também? Você falou uma palavra-chave, cultural, né? Eu acho que o Brasil infelizmente, não tem essa cultura, né? E dado esse cenário que a gente vem observando, o aumento da frequência desses eventos extremos, a gente está mencionando bastante a chuva, mas tem a escassez, a onda de calor. Então, é fundamental que essa nossa cultura, né, uma quebra de paradigma muito grande. A gente nunca falou, né, isso tão abertamente desses problemas. Então, é fundamental que a gente fale cada vez mais e não fique simplesmente também no âmbito só acadêmico, científico, né? E aí é importante, eu sempre brinco, né, com as pessoas e digo a importância de se falar da mudança do clima, que já que não é só ambiental, é social e econômico também, então a gente deve falar disso e culturalmente aos poucos a gente vai mudando, nas escolas, com as crianças, em todos os níveis, mas também dentro de casa, no almoço domingo, na igreja, na rua com meus vizinhos, é fundamental se reconhecer de novo, né, como parte desse problema. A gente vivemos, né, num mundo que é interligado. Então, não é porque aconteceu em Petrópolis, ou lá em Minas Gerais, ou na Bahia, que eu não vou ter uma ligação com isso, né? Então, é fundamental ter essa empatia e preocupação com o todo, né? Uma casa comum. Uhum.
Lincoln, eu gostaria de agradecer a nossa conversa e queria que você deixasse os contatos, né, para comunicação, os sites de acesso do INPE, para quem quiser conhecer mais também e se aprofundar nesse tema. Com certeza, obrigado pelo espaço, mais uma vez, agradeço. Quem se sentir interessado com a temática, né, do ambiental, pode acessar o site do INPE, é o www.inpe.br, e lá tem todas essas informações que a gente acabou de mencionar. E do contexto pessoal, vocês conseguem ver minhas redes sociais aqui, o Twitter, Lincoln, @Lincoln Alves. Muito obrigado. O Twitter e o Insta é o mesmo canal? É o mesmo endereço que aparece na tela? Não, eu não tenho Insta, é só o Twitter. Ah, o Twitter. Tá ótimo, tá ótimo. Só o Twitter. Muito obrigada, Lincoln, pela participação. Notícias do Eu que Bem. agradeço e uma boa tarde.